Calmando nossos corações nesse momento, elevando o pensamento até Deus, até Jesus. Vamos relaxar nosso corpo físico nas cadeiras, respirando calmamente. Procurar sentir a aproximação do nosso anjo de guarda, nos abraçando, nos acalentando nesse momento. Como é bom estar aqui, nesta casa de amigos, nesta casa de orações. É gratificante, é prazeroso, é um jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amarmos. Pois o amor é a semente da ação. E uma vez que a gente lança esta semente com carinho e com verdade, a gente colhe paz e muitas felicidades. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nossa amiga Aruaki, da cidade de Itaiúva, que vai proferir a palestra dessa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine. O tema que nós vamos falar hoje sobre a felicidade na visão espírita é tirado deste livro aqui, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, que fala aqui Convites da Vida, é o título do livro. E um dos convites que ela faz aqui é o convite à felicidade. Nós temos aqui, deixa eu ver quantos tópicos, 60 tópicos, 60. E ela faz um convite para tudo aqui. Vamos ler alguns aqui. Convite à mediunidade, à oração, à ordem, ao otimismo. Então, ela faz 60 tipos de convites aqui. Tudo liçãozinhas curtinhas. Então é daqui que nós tiramos o assunto central. Bom, quem vai conhecer a casa do Chico? Quanto que é o convite? R$120, é isso? Barato, é um passeio muito barato. Depois da casa do Chico, eu queria convidar vocês para ir para Disney. Tá vendo? O pessoal não acredita. E é tudo de graça. É no outro mês. Pois quem for, passa aqui para o meu secretário, né? Os nomes. Só que a gente vai de charrete e um jumentinho puxando. Entendeu? Então a felicidade é mais ou menos isso aí. O convite é muito bom, mas o percurso dela é um pouquinho, né? É um pouquinho no labirinto. A felicidade é mais ou menos isso, né? Quando eu li aqui convite à felicidade, eu falei, que delícia. Aí a gente vê que tem alguns labirintos para o meio. Tá. Tem uma outra pergunta que fala muito assim no meio espírita. A felicidade, ela é um mérito nosso ou uma graça divina? Ela é mérito nosso ou uma graça divina, Deus que nos deu ela?
E a resposta é que são ambas as coisas. Ambas as coisas. Uma graça divina, porque Deus deu as condições para cada um de nós buscar a felicidade. E um mérito, porque nós temos que buscar. Porque senão não teria sentido, né? Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Alguns fazem o bem, outros escolhem não. Tá. A outra pergunta, que essa já vem de Kardec, no Livro dos Espíritos, que fala assim, se a felicidade, o Kardec perguntou para a espiritualidade. Eu fico analisando o teor das perguntas. O Kardec perguntou para o Espírito Verdade, se existe uma medida para a felicidade. Olha a pergunta. Se existe uma medida para a felicidade. E a espiritualidade respondeu que sim. Da parte material, possuir o necessário. E da parte moral, ter a consciência tranquila. Esta é a medida da felicidade, segundo a espiritualidade, né? Jesus, no seu trabalho, uma coisa muito interessante que ele deixou foi: meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com o meu reino não é deste mundo? O reino de Jesus é um reino de amor, não é? É um reino de paz. E ainda não existe este amor e esta paz aqui na Terra na totalidade. Depois nós vamos ver o porquê que isso, porque não existe ainda na Terra, tá? Quando a gente fala assim, ainda, ele fala, meu reino não é deste mundo, e ainda não existe a felicidade total na Terra, não significa dizer que ela não existe parcialmente, né? Quais seriam as primeiras condições de alguém que queira ser feliz? Fazer o bem. Se fôssemos encerrar agora, seria fazer o bem. Sem este trabalho de fazer o bem, jamais nós seremos felizes. Jamais. Quando a gente fala em fazer o bem, imagine uma pessoa que ela esteja tetraplégica. Ela só vai usar a mente, né, e o olhar. Ela consegue fazer o bem? E muito. Fazendo orações. Fazendo orações, aceitando a sua situação, né? Então, não existe situação que nós não conseguimos fazer o bem. Não existe. Vamos lembrar aqui do Jerônimo Mendonça, o nosso gigante deitado. Ele veio para a Terra, aí ele teve um problema, e ele sabia disso, a espiritualidade teria o avisado. E o corpo dele começou a ficar ali entravado e ele não teve mais movimento. E ele viajava o Brasil inteiro fazendo palestras, deitado. Por isso o título, Gigante Deitado. Uma história muito bonita de Jerônimo Mendonça. Quem nunca leu, procure para ver. E o Divaldo fala, Divaldo Franco, que ele era muito assim, um senso de humor muito grande, o Jerônimo Mendonça. Que às vezes ele estava fazendo palestra em alguns congressos, alguns lugares, e após ele vinha outro palestrante. E chegou o caso de ser o Divaldo. Aí ele cruzando com o Divaldo cumprimentava ele falava assim, tá vendo, Divaldo, ó, você faz palestras igual eu, mas eu saio carregado daqui de dentro. Enfim, ele era acamado, ele tinha que sair carregado. O Divaldo fala, ele tinha um senso de humor muito grande. Então, quando a gente fala de uma pessoa que não tem condições
e ela fazer orações. Eu não tenho condições de ir com os meus amigos lá no asilo, mas eu mando as minhas orações para lá. Entende? Isso é super interessante. É um feixe de luz que eu estou mandando para lá. Chico, certa vez, ele perguntou para o Emmanuel assim: Emmanuel, por que tem dias que eu levanto bem, disposto, com uma felicidade, com uma força que eu não sei de onde vem, e outros dias eu levanto para baixo? Não sei se acontece com todos aqui, comigo é sempre. Então o Emmanuel falou para ele assim: Chico, aqui na Terra nós temos ainda uma psicosfera muito pesada, o Emmanuel falou. Então, às vezes, nós damos abertura e pegamos o lado mais pesado dessa psicosfera. E outras vezes nós nos mantemos equilibrados, né? Então, é interessante lembrar aqui uma passagem do André Luiz. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele comenta que quando ele chegou na colônia Nosso Lar, ele começou a se sentir muito bem. Mas bem assim, algo que era indescritível para ele. E ele indagou de uma pessoa, ele falou: por que eu estou me sentindo assim? Ele queria saber o porquê. Ele falou: isso não é produção minha. Aí a pessoa falou assim para ele: olha, André, aqui na colônia Nosso Lar, nós temos um combinado. Todos pensamos positivo, independente dos acontecimentos, que eles também têm problemas lá. Então, o pensamento é positivo e você está absorvendo todo esse ambiente. É o que acontece quando a gente vem à casa espírita, quando alguém vai na missa, numa casa evangélica, num terreiro de Umbanda. É tudo preparado, este ambiente, para nos receber. A espiritualidade prepara cada um desses ambientes para nos receber, né? A outra pergunta: vir ao centro espírita, nos traz felicidade? Sim, nos traz felicidade. Olha quantos são os exemplos. Eu falei aqui meia dúzia de comentários. Quantos exemplos que nós já falamos? De Jerônimo Mendonça, né? Acabamos de falar aqui do Chico. Quando eu ouvi isso aqui, que o Emmanuel falou assim para ele: tem dias que a gente amanhece bem ou mal, né? O Emmanuel explica para ele. É por causa ainda da psicosfera do planeta Terra. Isso me ajudou muito, porque eu não só tinha, como tenho este problema de às vezes acordar assim, expurgando energia, e outras vezes parece que me roubam energia. Aí a doutrina espírita vai além, a doutrina espírita ela é muito profunda. Eu costumo dizer que sobre este assunto aqui, se nós pegarmos 20 palestrantes e pedirmos para todo mundo fazer palestra em cima desse tema aqui, ninguém vai repetir uma palavra e vai sobrar assunto ainda para nós. A doutrina espírita ela vai muito a fundo. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Às vezes, nós não nos preparamos para dormir. Nós não guardamos. A gente fica... Eu olho lá, às vezes, assim, é 9h30. Eu começo a mexer no celular. Eu sei que eu tenho que ler alguma coisa, que me preparar, mas fico lá mexendo. E depois liga para um e tal. Aí a gente vai dormir, a hora que ele está dormindo, assim, solta o celular e dorme. É um preparo para o sono? Não é. Para onde eu vou quando eu dormir? Agora, quando eu pego o livro, quando eu leio, quando eu faço a minha oração, quando eu durmo equilibrado, eu acordo melhor também. Isso é fato. Isso é fato. Quem busca, acha, né? Então, quando eu acordo ruim, eu acredito que eu não fui para regiões muito boas. Não fui. Mas quando eu falo assim, olha,
Eu peço para o meu mentor, eu falo, me leve para algum lugar que seja proveitoso a minha noite de sono. Me leva lá para o centro espírita, seja de onde for, de Itaiúva, de Pirangi, de Bebedouro, de onde for. Eles nos trazem para cá. Isso aqui é uma colônia espiritual aqui. Então eles nos trazem para cá e nós vamos participar de estudos e tudo mais. Então é onde eu falo, vir ao centro espírita nos traz felicidade? Nos traz. Olha quantas informações que nós colhemos. Tá? O nosso encontro com Jesus. Agora há pouco tinha uma foto aqui de alguém, uma família fazendo evangelho. E um monte de espíritos ali, tudo assistindo. Estava aqui. Então, como está sendo o nosso encontro com Jesus? Fazer o evangelho é abrir as portas para Jesus entrar dentro do nosso lar. Isso traz felicidade e muita. Eu ouvi um rapaz outro dia, eu estava comentando aqui com meu amigo, que nós vimos aquela foto. Um rapaz, eu não sei falar o nome dele, ele estava num podcast. E ele, quando era criança, fazia o evangelho com a mãe, com o pai, acho que com a avó, com o avô. E ele estudou, foi para a faculdade e tal. Depois de um tempo, um dia saindo conversa em família, ele falou, a mãe ainda fazia o evangelho, o pai, ele falou assim, cadê aquele pessoal que participava com vocês no evangelho? A mãe falou, mas quem? Aquelas senhoras, aquele pessoal que vinha no evangelho. A mãe falou, mas filho, nunca veio ninguém. Como assim, mãe? Eu lembro, eu era criança, eu não estou doido. Vinha um monte de gente. Filho, nunca veio ninguém. Então ele via a espiritualidade que vinha. E eu tenho certeza que muitos aqui já também viram pessoas. Tinha um amigo em Itaiúva que ele viu as duas vizinhas desencarnadas participando do evangelho, na casa dele. Porque quando você faz, você atinge tudo, você atinge o prédio, você atinge o quarteirão, entende? Então, é muito interessante. O nosso encontro com Jesus, ele nos traz felicidade também. Tá. Na contrapartida de tudo que nós falamos aqui, de fazer o bem, que nos traz felicidade, Jesus ele tem uma frase que fala assim, tudo o que fizeres aos meus pequeninos, que somos nós, estarás fazendo a mim. Olha, os líderes das nações, às vezes nós vemos alguns abusos, né? Recentemente nós estamos tendo o abuso do Banco Master e o abuso do INSS, né? Eu acho que fica claro para todos que ali alguém está fraudando, tá? Será que isso traz felicidade? Não, com certeza não, né? Porque daqui a pouco nós vamos ver a relação de felicidade com consciência. Então, com certeza não. Então, tudo aquilo que a gente faz, vem à conta para nós. Então, é muito melhor fazer o bem, muito melhor agir corretamente, né? Na medida daquilo que a gente consegue, do nosso possível, para que venha felicidade para nós. Outro ponto aqui, que é muito interessante nós citarmos, sobre a fortuna. A fortuna, ela é desnecessária para ser feliz. Porque se eu nunca conseguir uma fortuna, eu não vou ser feliz. Então, ela é desnecessária também. A gente fala isso porque, às vezes, alguém almeja, eu vou ser feliz quando eu for milionário. Então, não vai ser feliz nunca, se não conseguir ser milionário. E se for milionário também, não vai ser feliz. Nos Estados Unidos, tem uma corrente das pessoas que ganham na loteria, e eles vão na casa da pessoa e eles fazem um estudo. Você acabou de ganhar. Eles chegam lá e perguntam a tua vida inteirinha, minuciosamente.
E aí pergunta, agora eu encontrei a felicidade. Daí 1 ano eles voltam na casa da pessoa. E é unanimidade. Todos falam a mesma coisa. A minha vida virou um pandemônio. Todos falam a mesma coisa. Por quê? Talvez não saibam lidar, não é? Com a fortuna. Mas, enfim, colocaram ali a felicidade. E, na verdade, não é ali que se encontra a felicidade. Outro ponto importante é a juventude. Também é secundária, a juventude, para ser feliz. Porque senão, todos nós aqui que já passamos da nossa juventude, não seremos felizes. Eu lembro da minha juventude, cabelo era bonitinho, loirinho, né? Hoje é branco. Uma vez eu escutei uma coisa, quando estava branqueando ainda, hein? Ainda estava uns 40% branco aqui do lado. Num churrasco, assim, os amigos, teve um que falou assim para mim, eu não sei como você tem coragem de andar na rua com esse cabelo. A sorte que eu já não bebia mais, né? Que não... Aí eu usei o idioma do silêncio. Eu adotei o idioma do silêncio, que também traz felicidade. Tem certeza, se eu perguntar do primeiro ao último, para os encarnados e para os desencarnados, se você voltaria atrás e fechava o bico diante de algo que você falou, todos nós fecharíamos, por um monte de situações. Então, naquele momento, eu respirei fundo, né? E usei o idioma do silêncio, né? Bom, o poder também é dispensável para a felicidade. A gente cita isso porque tem pessoas que têm gana pelo poder. Tem pessoas que não aceitam passar da juventude. Tem pessoas que não aceitam não ter uma fortuna e vão ficar patinando ali, não vão chegar à felicidade, né? Então, é muito interessante citar isso aqui. Então, a felicidade, ela independe de valores externos. Independe. Porque todo valor externo é passageiro, né? É irrisório. Todo valor externo é passageiro. Não tem valor nenhum. Tudo aquilo que nós atribuímos. Os valores às coisas externas é passageiro. O único valor que tem é aquele que nós atribuímos a eles, né? Quando a gente fala aqui, nós citamos aqui sobre a juventude. Outro ponto importante de voltarmos aqui, ó. Muitas vezes as pessoas chegam na idade adulta, né, na nossa velhice, e nós ficamos cultuando a nossa juventude. Nós esquecemos a idade que nós estamos e não fluímos ela, não pegamos aquilo que ela nos passa de bom. Tem tantas coisas, quando nós olhamos para trás, a gente fala assim, olha, eu, por exemplo, eu não volto um dia da minha vida. Porque quantas coisas que a gente não faz mais que fizemos, e hoje a gente fala, nossa, dá até vergonha do que eu fazia. Isso é o quê? Crescimento espiritual para todos nós. Então não adianta eu ficar cultivando lá. Nossa, eu jogava bola, eu não consigo mais. Há pouco tempo eu fui jogar bola, joguei bola até os 25 lá e tal, e parei de vez. E há pouco tempo me chamaram, eu fui brincar. Eu fiquei 1 mês para voltar ao normal. Eu tenho certeza que muitos aqui já fez isso. Dá umas bolas aqui na batata da perna assim, ó. Mas por que acontece isso? Depois eu vou citar até um fato do Chico aqui. A minha cabeça, ela ficou lá no último jogo meu, quando eu tinha os 25 anos. Na juventude, eu lembro que eu cheguei a jogar de manhã, e à tarde tinha os campeonatos amador da região. Eu jogava no segundão e no amador. Cheguei a jogar 3 jogos, por falta de
Então, era a juventude. Mas imagina que eu ficasse cultuando, assim como todos aqui sentem a idade, né? Nós não podemos ficar cultuando aquela juventude. Foi bom, foi maravilhoso, mas hoje eu estou aqui, nesta idade. O Chico, eu falei que ia citar dele, uma das cenas que eu escolheria da vida dele, eu não sei se todos aqui viram, mas tem na internet. Acho que o SBT ou a Rede Globo foi fazer uma reportagem dele lá. E qual cena é essa? As mulheres segurando ele com aquele passinho dele, que ele não conseguia mudar os passos, e elas levavam ele até no caldeirão de sopa, na casa da sopa, lá onde o pessoal vai conhecer, e só para ele ver a sopa. Aí o repórter perguntou para a moça, falou assim, por que ele faz isso? Ela falou, todo dia ele dá o mesmo trabalho. Tem que tirar ele da cama e levar ele lá na sopa para ele ver. Mas Chico, a sopa está certinho, mas eu quero ver. Ia lá ver. Então essa cena eu escolheria dele como ícone, né? Olha só. E aí eu tenho um livrinho dele que ele fala assim, o meu corpo não acompanha mais a minha mente. Que é o que eu acabei de citar aqui, um exemplo, né? Que fui correr atrás de bola achando que eu tinha os 25 anos. Agora quando eu vou eu levo a identidade, assim, e olho de longe, assim, né? Bom, não, mas tem coisas boas ainda. Eu tô com 53 anos. Eu não uso óculos. Eu consigo ler ainda algumas letrinhas. Então eu tô numa média assim, acima de alguns. Bom, vamos lá. Na enfermidade, muita gente se cai em alguma enfermidade e começa a cultuar a saúde, né? Aquela saúde. Antigamente eu podia isso, aquilo outro. Alguém que tem uma diabetes, por exemplo, que desenvolve, tem que ter uma vida mais regrada, né? Nos doces, em algum monte de coisas, né? Enfim, não adianta ficar lá, eu podia comer isso, eu podia... Não, hoje eu posso isso, porque senão eu não vou atingir também. Em vez de eu atingir, a felicidade vai me atrapalhar, né? Outro ponto interessante que nós falamos aqui, vamos repetir, sobre riqueza e pobreza. Veio um amigo fazer uma conta para mim, quanto que os Ronaldinhos da vida, que o Cristiano Ronaldo, que os Neymar, quanto que eles ganham por segundo, por minuto, por hora, por dia, por mês. Na hora que ele chegou no mês, eu estava em depressão já, estava ruim. Eu falei, o que ele ganha por dia eu não vou ganhar na minha vida inteira. Se eu ficar cultuando o que ele ganha e esquecer de controlar o que eu ganho, não é isso. Deixa a gente mal. Tudo bem, é bom saber tal, mas é algo fora da casinha, surreal. A única coisa boa que eu acho deles ganhar é que a grande maioria deles tem projetos, né? Eles fazem projetos no lugar de origem e tudo mais. Então isso é maravilhoso. Os artistas, por exemplo, aqui, ó. O dinheiro que eu paguei disso aqui foi lá para a Mansão do Caminho, que alimenta 5.000 pessoas diariamente. É a população de Itaiúva, 5.000 pessoas. Entre bebezinhos, crianças, jovens e idosos. Então, olha que bom investimento. Bom, continuando aqui, para nós, a felicidade, ela é uma construção demorada, né? E interior. Não tem jeito, é interessante nós falarmos, não tem jeito eu falar assim, em uma semana, ou em um mês, ou neste ano eu construo a felicidade. Não é isso. A felicidade, ela é paulatina, né? Ela vai aos poucos acontecendo. E aí entra um monte de coisa, né? A paciência. Se nós estudarmos um pouquinho sobre a paciência, ela não pode ficar de fora da nossa vida para nós construirmos a felicidade.
Temos que ter bastante paciência em vários dos aspectos, né? Olha outro ponto interessante que a Joana de Ângeles cita aqui, nesses convites da vida. Ela fala assim, ó, mesmo se nós adicionarmos em um único ser a juventude, o poder, a fortuna e a saúde. Olha só, juventude, poder, fortuna e saúde. Saúde ela coloca, entre aspas, aparente, né? Saúde aparente. Porque às vezes nós estamos bom hoje e amanhã não. Então ela fala assim, mesmo se nós adicionarmos tudo isso, a felicidade não é concreta ali, não é. Se este ser não buscar algo interior, algo dentro dele. E é verdade. Quantos artistas nós poderíamos enumerar aqui que explodiram assim, jovenzinhos, né? Tinham tudo de bom eles tinham. E acabaram assim nas tragédias da vida, nos vícios e tudo mais. E quantos deles que tiveram uma disciplina, que são pessoas que nos deram ótimos exemplos? Vários também. Então, assim, tudo depende do interior de cada um. Lembrando que a felicidade está sempre dentro de nós e não para fora. Por toda esta razão, por tudo isso que nós falamos, Jesus nos disse assim, que nós falamos lá no início, meu reino não é deste mundo. E por que ele colocou isso? Ele deixou bem claro aqui que a felicidade ela pode ser aqui parcial. Mas por que não conseguimos ainda obtê-la na totalidade ainda no planeta Terra? Porque nós somos um planeta de provas e expiações, onde todos estamos no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco. Todos tivemos as nossas programações reencarnatórias e todos teremos as futuras reencarnações, ou neste planeta, ou em outros planetas, onde alguns seres estão sendo degradados para lá, porque eles não têm mais condições de continuar aqui na Terra, né? Então, nós estamos passando de plano de prova e expiação para um plano regenerado. Aqueles que não se regenerarem não terão uma oportunidade de aqui estar. Então, esta nossa encarnação aqui, ela é o alicerce da próxima. Assim como a anterior foi o alicerce desta aqui. Não existe o acaso, não existe o acaso nas leis divinas, não existe o acaso. Tudo é certinho, mesmo quando a gente não entende, né? Para nós finalizarmos, a consciência tranquila é o caminho para a nossa felicidade. Quando a gente fala de consciência tranquila, me lembra um livro, me ocorreu agora, um livro da Irmance do Folk, que fala Reforma Íntima Sem Martírio. Porque às vezes nós fizemos algo que fica dentro da nossa consciência. E eu tenho uma convicção assim, até quando aquilo martela dentro de mim? Até quando eu tomo a minha decisão e falo, aquilo eu não pratico mais. Aí me dá um alívio. Quando eu tenho certeza que aquilo eu não vou praticar mais. Porque senão a gente fica amarrado, a gente fica preso a algo. E a nossa vida, os estudos, ela nos mostra claramente que nós somos aprendizes. E todo aprendiz, ele escorrega.
Ele cai, mas temos que lembrar sempre do Chico. Ele falava, todos os dias eu caio, mas todos os dias eu me levanto. Então, deixar aquilo que não faz bem para nós, né? Uma outra passagem aqui do Chico para nós finalizarmos, né? O Chico, quando ele estava muito feliz, o Emmanuel falava assim para ele, Chico, ó, um pouco menos com essa felicidade, porque isso aí passa, hein? E quando ele estava muito para baixo, muito triste também, o Emmanuel falava, Chico, calma que isso passa também, né? Então, por isso que eu falei, vir o centro espírita nos traz felicidade, traz. Quando eu ouvi isso aqui, e quando o Chico estava muito triste, tem aquela passagem que ele pede para o Emmanuel falar para Maria, né, do problema dele. Ele tinha um problema muito sério, que ele não fala, é óbvio. E ele pedia para o Emmanuel, Emmanuel, fala para Maria, né, pedir para Maria, mãe de Jesus, para ela falar alguma coisa, mandar alguma coisa. E ele perguntou daí um tempo, Emmanuel, você falou com Maria? Ele falou, Chico, não deu tempo. E foi até um dia que o Emmanuel falou, falei, esqueci de te dar o recado. E o que ela falou, todo ansioso? Aí o Emmanuel falou, ela pediu para falar para você que isso aí também passa, né? Essa é uma passagem que todos nós já ouvimos. Então isso, para mim, foi confortador. Eu tenho certeza que para todos aqui também foi, para a espiritualidade também foi, né? Enfim. Então, vir ao centro espírita, a religião que nós adotamos, né? Para nos ajudarmos aí nesse crescimento espiritual, também nos traz felicidade, né? E para finalizar, a autoiluminação. Autoiluminação. Isso é fatal para nós que buscamos a felicidade. Autoiluminar-se. Quando foi perguntado, né? Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos se nós tínhamos alguma regra para seguir. Aí ele fala, um sábio da antiguidade vos disse, que acho que eles atribuem a Santo Agostinho, se não me engano, né, no Livro dos Espíritos. E esse sábio disse assim, conhece-te a ti mesmo. Né? Essa seria a regra para nós. E nesse conhecer a ti mesmo é onde vem a autoiluminação. Autoiluminação. Que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Buscando, tudo que nós falamos aqui é mais um pouquinho no nosso arquivo, que é eterno, nada se apaga. Trouxemos um monte de coisa de outras vidas, vamos levar um monte de coisas dessa vida, e nas outras nós vamos, nas outras existências, no cada vida é única. Dessas e de outras futuras existências, nós vamos angariar mais coisas. Que todas essas coisas sejam na busca do bem. É só aí que nós vamos encontrar a felicidade que nós almejamos. Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, viu? Peço a Jesus que na sua infinita bondade nos ilumine, os encarnados e desencarnados. E assim seja. Fazer a prece? Aqui? Depois nós vamos passar para o passe, né? Então vamos finalizar o nosso encontro, onde nós vamos passar para a segunda parte, onde vamos receber as energias fluídicas do passe. Mas antes nós queremos mandar tudo aquilo que nós recebemos aqui, da espiritualidade, para aquelas pessoas que não puderam aqui estar. Aquelas pessoas que estão no lar onde moramos, aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nas penitenciárias, aquelas pessoas que se encontram nos asilos. Queremos pedir
pelas crianças e pelos idosos, em especial por aqueles que vivem no abandono. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas clínicas de recuperação para a dependência química, na certeza de que Jesus estende suas mãos em todas as direções, nos pedidos que nós fizemos. Pedir por aquelas pessoas que nós colocamos no caderno de oração, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. E agradecer os trabalhadores desta casa espírita, do plano material e do plano espiritual, que prepararam este ambiente para nos receber. Que assim seja. Eu que agradeço.